Fala, povo de Deus, grata satisfação, estamos mais uma vez para este vídeo aqui importante, que é o nosso review das minhas leituras de cada trimestre, ok? Quero agradecer a sua presença, a sua companhia e principalmente o seu feedback que eu tenho recebido, e graças a Deus, toda vez que eu recebo, meu coração se anima, se alegra, porque nós estamos nessa caminhada juntos de aprender mais para servirmos ao Senhor melhor, e eu só posso louvar a Deus pela sua vida, pelos comentários, por aquilo que as pessoas têm me falado, você tem me falado, isso é muito bom demais. Eu louvo ao Senhor, e isso me dá ainda cada vez mais força e capacidade de continuar caminhando, ensinando a palavra do Senhor, ok? Então, como eu havia falado, aqui é o momento para o nosso review de alguns livros que eu li neste segundo trimestre. Não foram todos, mas aqueles que eu achei mais importante, que eu gostei da leitura, uns muito bons, outros não tão bons, mas quero indicar para você, para ver se de alguma forma ajuda você a continuar lendo e até mesmo evitar o que deve ler, ok? Gente, falando agora assim um pouco sobre o nosso canal, eu queria só relembrar você que eu tenho uma playlist aqui no nosso canal chamada Discipulado. E lá eu faço acompanhamento com algumas pessoas, por enquanto ainda, onde nós não podemos ter aqui ainda o clube de membros do nosso canal, mas se Deus assim permitir, até eu faço esse pedido, assista o vídeo todo, para que a gente possa chegar às horas necessárias para poder já liberar a monetização do nosso canal, porque é importante. Eu quero estar criando aqui juntamente com vocês, ou para vocês, um tipo de mentoria pelo YouTube, onde nós vamos ter, meus irmãos, estudos direcionados somente para você que está nesse processo de entendimento da verdade, está nesse processo de absorção do caráter de Cristo e quer ser acompanhado por um pastor, quer ser acompanhado por alguém, e isso vai ser muito bom, vai ser um tempo muito bom junto. E tem uma playlist nova, que é essa playlist sobre o discipulado, onde tem já alguns estudos, queria que você compartilhasse. Se você sabe de alguém que precisa aprender um pouco mais da palavra de Deus, compartilhe esse vídeo. E tem uma série nova que eu estou fazendo, que é sobre a Bíblia Sagrada, lendo para se compreender, ou lendo para se encontrar, e já saiu uma live, aliás, mais um vídeo sobre lendo a Bíblia pura e simplesmente. Não deixe de assistir esse vídeo, ok? Então vamos lá para o nosso review. Antes disso, enquanto eu vou aqui já pegando os nossos livros, não deixe de se inscrever no nosso canal, como diz aqui o povo, de ativar o sininho de notificação e também deixar o seu like e compartilhar este vídeo, fazer ele chegar mais longe possível, ok? Gente boa, falando de leitura, é o seguinte. Esse trimestre foi um trimestre corrido, um trimestre diferente, porque eu estou em alguns grupos de pesquisa, trabalhando um filósofo franco-alemão chamado Eric Weil, que é um projeto de mestrado que eu tenho em filosofia, e também um grupo de pesquisa que eu estou estudando no Invisible College, em Kierkegaard. E o Kierkegaard e o Weil são duas leituras muito densas, muito profundas, e que exigem, aliás, são leituras exigentes mesmo, que exigem da gente um tipo de dedicação que é mais do que o normal para aqueles que querem, então, compreender esses textos. Então, por isso, devido ao estar trabalhando esses autores, eu acabei que, nesse trimestre, eu não li tanto o quanto eu gostaria em termos de leituras mais devocionais e leituras de cunho de pesquisas mais teológicas. Mas nós, esse segundo trimestre, nós demos início a mais uma turma no Teologia Sem Pressa. Teologia Sem Pressa está com a sua segunda turma agora, de 2023, turma muito boa, gente muito boa demais. Então, acabei que precisei fazer algumas leituras densas sobre o Antigo Testamento, e estou ainda concluindo, porque até o final de ano a gente vai cobrir todo o escopo da Bíblia em ordem cronológica. E desde até faço aqui a minha propaganda. Se você quiser estudar
teologia de maneira, se você não tem tempo para ir ao seminário ou para a faculdade, mas quer estudar teologia com meu acompanhamento, acompanhamento espiritual mesmo, não é só sobre aprender o que o texto diz ou só sobre decorar algumas coisas da teologia ou a informação, pelo contrário, eu quero fazer com você, eu quero pastorear você enquanto você estuda teologia, tá bem? Então, por causa disso, acabei lendo mais e aqui fica aqui. E, gente, separei aqui algumas leituras para nós que foram pontuais, mas muito boas para o nosso programa de estudos. Estou aqui batendo sem querer, mas o nosso programa de estudos, as minhas próprias pesquisas. Se você quiser, então, seguir aí a nossa orientação, a nossa dica. O primeiro livro para esse review é o livro de um autor que eu gosto muito dele, que é o James Karen Smith. James Karen Smith, saiu este livro aqui, ver se dá para encaixar direitinho aí, opa, assim melhor, que é o Como Habitar o Tempo. Como habitar o tempo, compreendendo o passado, encarando o futuro, vivendo fielmente agora. Esse livro eu já tinha dado uma olhada nele em inglês, assim que ele saiu, e fiquei muito curioso, só que eu não tive como me debruçar nessa leitura em inglês, mas baixei o livro, né? Comprei o livro no Kindle e fui ali traduzindo um pouquinho, lendo do jeito que eu podia, para ver se eu conseguia ter uma absorção. Aí quando saiu em português, aqui o esquema aqui dos capítulos, para que você veja aí, deixa eu ver se dá para ver assim melhor, né? Quando saiu aqui o livro em português, eu comprei logo, rapidamente, assim que saiu, já adquiri e caí para dentro, porque são três momentos aqui, onde ele trabalha Eclesiastes 3, Eclesiastes 7, Eclesiastes 11, e ele vai falar sobre a questão do tempo, principalmente essa relação da gente descobrir aqui o momento que a gente está vivendo, saber se compreender para essa habitação fiel diante do Senhor. Me lembrou muito um livro que ainda não saiu aqui em português, de James Hunter, mas muito bom, gostei muito da leitura, mas eu confesso para vocês assim que não é uma leitura fácil para alguns, porque ela já entra numa linguagem muito filosófica, mas eu gostei. Não é um livraço, não é um livro extraordinário, você, como diz o Jonas Madureira, que você não deve ler antes de partir, não. Mas é um livro bom, gostei da leitura. Para mim, particularmente, se você está precisando se reconectar com relação ao tempo, ao kairos de Deus e precisa se remodelar para viver o melhor de Deus para sua vida, eu acho que esse livro aqui já vai ajudar você. Esse é o nosso primeiro livro do review aqui, do James Karen Smith, que já tem outros livros em português, eu não sei se eu posso pegar aqui, mas tem alguns livros dele em português muito bons. A trilogia dele sobre as liturgias culturais é muito, mas muito bom. Então gostei aqui do que ele vai fazer aqui nesse livro, chamando-nos para saber habitar o tempo fielmente, reconhecer esse momento, de parar de silenciar, de buscar ter essa comunhão maior também com Deus e principalmente com a criação. Gostei. Foi um livro bom, mas não é um livraço, não é uma coisa medonha que a gente vai dizer assim, meu Deus, você tem que ler ainda hoje, senão você não vale mais nada. Não é esse livro, não. Ok? Então, esse do James Karen Smith, eu li para ter um tempo de devocional, tá certo? Eu li para ter um tempo de devocional. As leituras mais densas eu vou começar agora, mas nesse trimestre eu fiz algumas outras leituras mais devocionais, mas eu queria só fazer esse review dele aqui hoje, ok? Mas agora o nosso próximo livro, então é um livrinho, ó, livrinho pequeno, do professor Dr. Stephen Kirchner, um lançamento de edições, da Mundo Cristão, chamado aqui O Protagonismo da Bíblia, reflexões sobre o papel das Escrituras em nossos dias. É uma curadoria chamada Sementes. Ela tem outros textos, livrinho pequenininho, dá para você colocar no bolso realmente, né, e guardar aqui. Livro pequeno, mas, gente, a lógica do perfume francês.
Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Aqui, pense num livrinho que eu gostei realmente. Por quê? Porque ele além de ser um primor em termos de texto, muito bom de ler, a prosa muito boa do professor e doutor Steven Kirchner, ele traz pra gente, esse tema da Bíblia, que é muito importante para a atualidade. Recentemente, aqui no Twitter, alguns companheiros, amigos, outros não tão colegas, mas pessoas que eu admiro, entraram num debate sobre a questão da inerrância da Bíblia. Então, o protagonismo da Bíblia, ele vem sendo trazido à baila de novo, a partir da questão da inerrância e outras mais. Por quê? Porque nós temos hoje uma mentalidade mitológica que trata a Bíblia como um livro de mitos. Vários vídeos aqui mesmo pelo YouTube de pessoas que estão gastando a vida para provar que a Bíblia é um mito. A Bíblia, tudo nela é lenda. Isso já é velho, já é velho, desde o liberalismo alemão antigo, mas isso vira e mexe, está voltando esse debate. Então, esse debate sobre a inerrância levou-me a mergulhar então nesses textos, até porque eu tive que dar uma disciplina aqui no nosso seminário, no Instituto Bíblico, da nossa igreja das Assembleias de Deus, sobre introdução às Escrituras. E eu acabei então que precisei rever alguns textos, e esse livrinho aqui, muito bom demais. O livro do Steven Kirchner, um livrinho de 60 páginas. Você lê rapidinho, mas que é muito bom de se ler, porque ele vai tratar alguns livros aqui, tá certo, de maneira aliás, o texto de maneira muito capaz. Então, fica ali a dica desse livrinho aqui para começar a questão da Bíblia. Aí depois, junto a isso, já vem algum tempo que eu também estou observando, assim como algumas pessoas tratam a Bíblia como um mito, então logo, enfaticamente, vai ter aqueles que vão dizer então que Jesus Cristo é um mito. E desde há algum tempo atrás, já vem aquilo que nós chamamos de a nova perspectiva sobre Paulo, levou-se a nova perspectiva sobre o Jesus histórico, né? Uma nova abordagem de pesquisa e muita gente pesquisando. Só que a mais recente que tem chegado ao Brasil de forma não tão recente assim, mas é porque aqui no Brasil às vezes as coisas acontecem lá nos Estados Unidos de maneira muito ruim e acaba-se que chega aqui como se fosse uma novidade. Mas uma explosão de youtubers e outras pessoas compartilhando que Jesus Cristo ele é apenas um mito. Que Jesus Cristo, na verdade, não existiu. Para alguns é a invenção do Império Romano e tarará e tarará. Então, eu não quero entrar no debate com eles e com ninguém. Mas indicar um livro que traz uma contribuição para o debate. E para aqueles que acham que Jesus Cristo não existiu, para aqueles que acham que Jesus Cristo é apenas uma lenda, esse livro aqui do Robert Van Voorster. Robert Van Voorster, Jesus fora do Novo Testamento. Este livro, tive que lê-lo por algumas aulas que eu vou dar, onde o assunto da existência de Cristo e essa relação do Jesus histórico, ela volta, vira e mexe, ela volta, e eu precisava dele lá. Já tinha lido já boas porções dele aqui no aplicativo do Kindle, mas eu não tinha ele em mãos. E essa editora, gente, que é a editora Biblioteca Teológica, fez um ótimo trabalho. Parabéns à Biblioteca Teológica, porque fez um trabalho primoroso. Sabe? A página, a diagramação do texto está muito boa. Ela tem outros textos teológicos muito bons. Vou colocar aqui o índice aqui para ver se dá para você acompanhar um pouquinho do índice. Ó, mas é muito bom esse texto aqui que fala, se dá para a gente ver aqui direitinho, ó, faz uma parte do índice aí, ó, e esse texto, o Van Voorster, ele trabalha Jesus Cristo nos escritos clássicos, nos escritos judaicos, as fontes dos evangelhos canônicos e Jesus nos escritos posteriores ao Novo Testamento. Então, assim, é um livro que deve ser considerado para o estudioso, para aquele que tem dificuldade em entender que Jesus Cristo é real
e que existe essa pessoa histórica que foi um judeu que habitou na Palestina ali, na região ali do primeiro século, e ele, na verdade, né, é mais do que um carpinteiro, para parafrasear aqui Josh McDowell, ok? Então, um livraço muito bom. Fica aqui essa dica para você. Agora, um livro que eu li já para realmente trabalhar o que nós, nesse ano letivo, que vai ser muito pesado, que eu preciso trabalhar nele, foi esse livro aqui, A Teologia da Cultura. Aliás, perdão, A Cultura da Teologia, de John Webster, que é, meus irmãos, um teólogo de ponta, conservador, um teólogo de ponta, um teólogo extraordinário. Eu já vinha estudando, tem outros textos aqui de John Webster, que eu conheci a obra do John Webster estudando pela obra do Van Hooser. E ele cita muito, então, pela curiosidade, fui lá, procurei, encontrei alguns textos dele pela internet, outros eu comprei. Mas, gente, é um primor, é um teólogo de primeira grandeza que nós precisamos estudar. Esse texto, A Cultura da Teologia, resgata muito e confronta muito essa nossa, vamos dizer assim, cultura apenas que é secular, mas que só fala de ciência da religião. Ele trabalha como a teologia pode se engajar, como a teologia precisa ser restaurada em alguns pontos e se engajar profundamente no debate, na discussão, porque a teologia ela tem a sua área interdisciplinar que ela pode dizer algumas coisas importantes. Então, para uma cultura, isso é importante agora que eu vou falar, para um pessoal que está vivendo apenas só sobre, que está só trabalhando essas questões a partir da cultura pop, querendo entender, olha, se você quer assistir um bom filme e assistir um filme e entendê-lo, você precisa entender teologia. E está aqui um livro para que você possa se reconectar. É um livro já para quem já estuda teologia, para quem já quer, aliás, já está um passo à frente e quer aprimorar os seus estudos. Não é um livro fácil, mas é um livro muito bom para aqueles que já estudam teologia. John Webster, A Cultura da Teologia. Agora, uma leitura deliciosa, que eu quero recomendar aqui para aqueles que, como eu, são pentecostais, clássicos, pentecostais mesmo, trabalhadinho, como eu gosto de dizer, do Robert Menzies, Empoderados. Este livro, gente, que é um primor de livro, a edição da Carisma ficou... Aliás, a Carisma é como ele mesmo diz, não é um livro, é uma obra de arte. Carisma trouxe realmente esse livro aqui e ficou maravilhoso. Robert Menzies, tá certo? Mais um livro dele em língua portuguesa, que é um primor. Ele trabalha, meus irmãos, a relação do Espírito Santo em Lucas e Atos, mas ele percorre toda a tradição rabínica, mostrando um desenvolvimento do Espírito Santo, da compreensão do Espírito Santo para nós, que é importantíssimo para nós pentecostais. Tanto fugirmos das críticas, como termos respostas dentro hoje desse espectro evangélico, que muita gente não sabe mais o que quer dizer, o que é a experiência com o Espírito Santo, mas alguns estão indo por uma via muito mística, por uma via muito cultural, né, muito sentimental, romântica, mas não entende o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Então, é necessário esse retorno ao estudo das fontes primárias, e Robert Menzies é esta pessoa altamente confiável para trabalhar esse ponto aí pra gente, ok? Finalizando agora, meus irmãos, e para poder também lançar aqui, já fazer uma proposta de lançamento, comprei este livro, né, do Drew Johnson, Filosofia Bíblica. Gente, e me animou demais, porque eu tenho um projeto chamado Filosofia Sem Pressa. O Filosofia Sem Pressa, ele vai vir para trazer um conhecimento filosófico a partir de uma mentalidade cristã evangélica para aqueles que estão na faculdade ou desejam entrar na faculdade e também conhecer as tradições filosóficas. Nós vamos estar lançando
Filosofia Sem Pressa, estudar com você filosofia. Já preparamos um canal à parte, fora aqui do canal do Tempo de Entender, onde lá vai ser o local da filosofia, esse espaço para a gente trabalhar a filosofia. E como a nossa perspectiva é evangélica, ela é cristã na sua essência, adquiri este livro, já tinha conhecimento dele já em inglês, mas adquiri esse livro, um lançamento da Thomas Nelson com a parceria com Invisible College. E, gente, que livro, porque ele vai trazer uma consideração em que o Antigo Testamento ele tem uma importância filosófica para a gente e não pode ser deixado de fora. Por quê? Porque muito da filosofia ela quer trabalhar só a partir dos gregos, mas existia gente pensando antes dos gregos, existia gente trabalhando filosofia antes dos gregos. E há um livro que nós vamos trabalhar, que ele indica aqui, que eu já conheci antes, mas nós vamos trabalhar esse livro também no nosso curso, na nossa mentoria filosófica, que vai ser importante demais, ok? Então, gente boa, por hora foram esses livros aqui desse segundo trimestre. Já estou avançando nas minhas leituras para esse terceiro trimestre, e no final do terceiro trimestre mais um nosso review, nosso vídeo aqui, tá bem? Compartilha esse vídeo, indica para os seus amigos. Se você quiser adquirir alguns, adquira, depois compartilha as suas impressões, tá bom? Logo depois, assim que for possível, a gente vai fazer uma live só com um pessoal que gosta de ler, para a gente poder estar discutindo coisa boa, tá bem? Forte abraço para todo mundo e que Deus em Cristo te abençoe. Até mais.